trabalhou muitos anos como professor de física em um cursinho pré-vestibular. Decidiu então comprar uma câmera e gravar as aulas para que mais alunos pudessem assistir. Esse foi o começo do que hoje é um negócio de sucesso. Um site que oferece videoaulas de diversas disciplinas e que em um só mês chega a ter 8 milhões de acesso. O nosso convidado de hoje é o Marco Fisben, fundador do site Descomplica. Olá, Marco, muito bem-vindo. Tudo bom? Obrigado pelo Jóia. convite. Obrigada a você pela presença. Então me conta, você era professor de cursinho e empreender sempre teve aí na sua lista de desejos? Na verdade, o Descomplica é uma extensão natural da minha vida como professor e como engenheiro. Fiz engenharia de produção, que é muito voltada para negócios. E aí, em um determinado momento, eu me vi como engenheiro de produção, focado em negócios, e como professor de física. E comecei a pensar, será que dá para juntar essas duas coisas? E a junção dessas duas coisas é que deu origem ao Descomplica. Mas qual que era a ideia inicial? Como é que você pensou nisso? Você começou a fazer vídeos e como é que foi? A ideia inicial era tentar pegar o que a gente conseguia gerar de conteúdo de qualidade dentro de sala de aula, num cursinho, e distribuir isso para milhões de pessoas, né? Tem um viés também, um pouco de missão pessoal. Eu fui aluno de escolas públicas a vida inteirinha, e me via como professor de cursinhos bem caros, e me sentia um pouquinho incomodado por estar entregando conteúdo de qualidade para pessoas, só para as pessoas que podiam pagar muito por isso. E aí, então comecei a desenhar um plano de negócios, e a ideia era essa: como é que a gente podia fazer para distribuir conteúdo para pessoas do Brasil inteiro que não necessariamente podiam pagar cursinhos. Naturalmente, então, a ideia passou para ser vídeos pela internet. Então esse foi o primeiro passo do Descomplica: produção de conteúdo, vídeos pré-gravados, distribuídos pela internet. Bom, aula de cursinho tem toda a sua particularidade ali, né? É uma aula diferente, né? Todo mundo que fez cursinho sabe disso. Você acha que esse foi um diferencial lá no começo? Sem dúvida nenhuma, até hoje uma das coisas que a gente mais entrega é: o aluno precisa se divertir, precisa ser simples, precisa ser divertido, precisa ser direto ao ponto. E uma coisa que diferencia bastante, Descomplica desde o início, mas até hoje, ainda é um pouquinho diferente. É a nossa vontade de ser divertido, de ser simples, de ser direto ao ponto. Fazer isso da maneira mais descontraída possível, e é possível aprender assim. Bom, você tinha aí uma ideia então e percebeu que seu negócio tinha um potencial. Você precisou ir atrás de investidores. Como é que foi esse processo? Na verdade, o primeiro passo foi inscrever o Descomplica, né, inscrever a ideia num concurso de plano de negócios. Atualmente existem até alguns espalhados pelo Brasil. Na época isso era meados de 2010. Eu descobri um concurso de plano de negócios, inscrevi o Descomplica no concurso, chegamos na final, não chegamos a ganhar, mas fomos finalistas. E aí um dos julgadores se aproximou e falou: olha, independente de você ter ganhado ou não o concurso, esse é um plano de negócio interessante. Você não quer apresentar isso para um grupo de investidores anjos? Falei: claro que eu quero. Depois de 2 meses apresentei o plano de negócios, negociamos mais alguns meses, 4 ou 5 meses de negociação, de 2010, finalzinho de agosto de 2010, essa primeira rodada de investimento anjo foi fechada. Bom, mas você conseguiu o primeiro investimento. Então me conta um pouco a partir daí. Quais foram as principais dificuldades? Como é que foi o começo? A principal dificuldade no começo era montar o time, né? Porque é muito fácil sentar sozinho e escrever o plano de negócios, né? Eu tinha um pouco desse background de engenharia, então essa foi a parte que eu conseguia realmente fazer sozinho, mas com o dinheiro na conta, agora precisa montar time. E convencer pessoas, principalmente quando você tenta convencer pessoas um pouco mais sêniores a largar o que elas estão fazendo para se juntar a uma startup, aí você começa a perceber alguns desafios. Então nós montamos um time que era um time bem pequeno, mas muito bacana, que começou a trabalhar no Play, né, do meu prédio lá no Rio de Janeiro. Nós nos encontrávamos, o trabalho era metade remoto, metade todo mundo sentado na mesa lá do Play. E começamos a trabalhar assim, passamos quase o primeiro ano inteiro sem escritório, sem nada, só trabalhando remotamente e nos encontrando 2 ou 3 vezes por semana. É o Parque do prédio. É o parque do onde era a sala prédio. de reunião. No Rio de Janeiro a gente chama de play. Aqui é o playground, ou como vocês chamam lá embaixo do prédio. Primeira sala de reuniões foi lá então. Algumas cadeiras, estamos no redor de uma mesa e trabalhávamos dali. Ficamos assim, então, praticamente o primeiro ano inteiro. Foi quando nós começamos a ganhar um pouco mais de corpo, começamos a fechar algumas parcerias com empresas maiores. Fechamos uma parceria com a Natura, outra parceria com a Vivo, a terceira de infraestrutura com a Microsoft, e nós entendemos: tá bom, então isso aqui tem algumas coisas que já foram validadas, a gente começou a vender, e aí fazia sentido levantar mais uma rodada depois de um ano, aí já muito mais robusta, um pouquinho mais de dinheiro, para realmente começar a atacar o mercado com mais vontade.
Explica um pouco sobre como funciona o Descomplica, o que que ele é, como é que faz para quem quer assistir os vídeos, como são os planos, explica um pouco como é que é. O Descomplica é uma sala de aula virtual, ou se você quiser pensar, um cursinho virtual, em que os alunos pagam uma mensalidade. A ideia é ser extremamente acessível, então a mensalidade gira em torno de R$ 10. E ao pagar essa mensalidade, os nossos estudantes têm acesso a essa sala de aula, esse cursinho virtual. Ou seja, são vídeos pré-gravados, hoje são quase 20 mil vídeos que os alunos têm acesso de ensino médio, todas as disciplinas, e preparação para Enem e vestibulares. Aulas ao vivo, todos os dias. Começamos uma vez por mês ao vivo, depois uma vez por semana, depois todo dia, agora todo dia, o dia inteiro. Então nós damos aula quase 8 horas por dia ao vivo. Nossas aulas com maior audiência chegaram a atingir mais de 250 mil alunos numa aula, ao vivo, né, sendo transmitida. Então tem o banco, a biblioteca de vídeos, as aulas ao vivo, questionários e simulados com gabarito em tempo real, monitorias, correção de redação. Ou seja, ao longo dos últimos anos a coisa evoluiu para ser realmente uma instituição de ensino completa, totalmente digital, totalmente online. Você falou sobre o valor da assinatura, eu acredito que por conta disso, por ser um valor baixo de assinatura, vocês conseguem atingir um público que muitas vezes não consegue pagar o preço de um cursinho pré-vestibular, que a gente sabe que é bem alto, que é bem caro. Vocês pensam nisso? Esse público é um público que vocês querem realmente atingir? Sem dúvida nenhuma, na verdade a precificação ela foi pensada para ser extremamente acessível e para chegar numa massa crítica enorme de alunos, né, sejam de classe C, D, enfim, que de certa maneira não têm acesso aos cursinhos porque não pode pagar, ou eventualmente pensando numa distribuição em escala nacional, não tem acesso aos cursinhos porque não existem cursinhos onde eles moram. É muito fácil pensar em cursinho morando no Rio ou em São Paulo. Mas basta viajar um pouquinho que a gente percebe que esses cursinhos não só são caros, como muitas vezes nem existem quando a gente sai dos grandes centros. Então, sem dúvida, todo o modelo de precificação foi pensado desde o início para, de fato, atingir uma massa crítica de alunos. E hoje o perfil do seu cliente, desses alunos, qual é? Para dar alguns números, um número que nos orgulha muito, quase 60% dos nossos alunos são de escolas públicas, né? Espalhados pelo Brasil inteiro. É claro que existe, sim, uma desproporção de alunos do Sudeste, que é onde tem mais banda larga, é onde faz mais sentido e é mais fácil pagar por conteúdo online, né? Mas, tirando isso, existe uma grande massa de alunos de classes C e D, oriundos de escolas públicas, ou seja, exatamente os alunos para os quais nós criamos o Descomplica. Vocês têm um time de professores? Temos um time de professores dentro de casa, na verdade, nosso time pedagógico e de produção de conteúdo é de aproximadamente 60 pessoas, entre professores, monitores, tutores e equipe de produção audiovisual mesmo, né? Nós temos uma produção de conteúdo dentro de casa, que permite para a gente gravar tantos vídeos tão rápido com um custo super controlado. Então fazia parte também do plano de negócios internalizar essa capacidade produtiva para tornar as coisas mais baratas, né, e mais ágeis. Então a gente faz mais rápido, mais barato, internalizando o time de pedagógico e de produção. E como vocês fazem para inovar, para continuar criando interesse nesse material? Tem vocês buscam isso? Vocês buscam aulas diferentes, aulas novas? Como é que é esse trabalho de inovação na sua empresa? Tem um misto entre olhar o que está sendo feito no mundo inteiro, e aí a gente olha começando do YouTube, né? Quais são as novidades? O que professores estão fazendo de novidade na Índia, e na África do Sul, e na Espanha, e nos Estados Unidos, e na Argentina e no Brasil? Então a primeira coisa é estar de olhos absolutamente abertos para o mercado para tentar pescar essas inovações logo que elas surgem. Em segundo lugar, um time de inovação, um time de criação interno que está sempre se perguntando o que a gente vai fazer de novo. Nós começamos filmando da maneira mais direta ao ponto possível e até hoje fazemos isso com um professor, um quadro, de maneira muito direta. Isso é barato, isso é eficiente, isso pode ser muito divertido, isso funciona, mas nós começamos também a sair do estúdio. Nós começamos filmando na rua, na esquina, né? E depois pegando um carro e indo para outros lugares do Rio de Janeiro. Ano passado começamos a fazer coisas mais ambiciosas, então filmamos vídeos no Pantanal, na Amazônia, o que a gente chamou um projeto de Na Estrada. Então um projeto super bacana, interdisciplinar. Nós levávamos professores de Química, Física, Biologia para uma balsa no Pantanal, e era interdisciplinar, era em locação, foi sensacional. E agora, muito em breve, nós estamos lançando um outro passo, depois da Na Estrada, que é o que nós chamamos de aulas épicas. Então, quais são essas aulas épicas? É muito interessante quando um professor desenha um paraquedas e explica a resistência do ar, e eu sou professor de física, fiz muito isso, desenhando no quadro um paraquedas e resistência do ar e desenha os vetores. Mas a pergunta é, e se eu pulasse de paraquedas e desse uma aula em tempo real,
em queda livre. Uau! Será que não seria épico fazer isso? E nós começamos a fazer isso. Então, na verdade, eu não posso adiantar muita coisa, mas nós vamos lançar agora, no início do ano letivo do ano que vem, nós vamos lançar uma sequência, uma série completa chamada de Aulas Épicas. E o salto de paraquedas é só um exemplo, mas tem vários outros exemplos bem bacanas e que são épicos. E que a gente vai lançar agora no início do ano que vem. Bacana. Ô Marco, assim, o que aconteceu com você é que você tinha uma área de trabalho bem específica, né? Engenheiro de formação, professor de cursinho, e aí acabou que empreendeu na mesma área, não necessariamente precisou sair dessa área para conseguir empreender. Eu acho que acontece isso com muita gente. Muita gente acredita que para conseguir empreender tem que mudar completamente de área e você provou que não é bem assim. Que dica que você dá para quem também quer achar um caminho aí? Eu já sou professor há 18 anos, quer dizer, há 4 anos atrás, quando o Descomplica surgiu, eu já tinha 14 anos de experiência como professor, ou seja, eu tinha uma compreensão muito profunda sobre a vertical de educação, sobre o comportamento dos professores, sobre as dores dos alunos, as demandas dos alunos e o comportamento de todo esse ecossistema educacional. E é claro que isso me ajudou muito. Então a dica que eu dou, independente de ser a sua área ou não, se você vai empreender numa área, você precisa conhecer profundamente aquela vertical, aquela área. Se você já está nela há 14 anos, já são alguns passos além. Você já tem um conhecimento. Mas você não precisa estar há 14 anos. Você pode realmente fazer uma pesquisa profunda na hora de escrever o plano de negócio, ou na hora de montar a sua apresentação, começar a organizar o seu trabalho. Essa pesquisa do qual é o mercado, qual é o problema que você está solucionando, e aí qual é a solução que você quer criar. Um conhecimento sobre o mercado e sobre o problema que você quer resolver é absolutamente essencial antes de tentar modelar a solução para esse problema. E aí, muitas vezes, a pessoa que trabalha na área há muito tempo sabe mais do que ninguém sobre isso. Conhece o mercado, conhece o problema e agora está sensível aos pronto para problemas. construir a solução. Então, você é a prova de que é possível empreender no que você sabe. É mais fácil empreender no que você sabe. Eu não sei se é mais fácil, porque eu nunca empreendi no que eu O não você sabia, sabe. mas é muito prazeroso. Assim, para mim, como eu falei no início, sempre eu encarei como uma extensão muito natural do meu trabalho de professor, o meu trabalho de empreendedor. Isso tornou, sim, as coisas talvez um pouco mais fáceis, certamente mais prazerosas, mais orgânicas, mais intuitivas. Eu acho que existe uma intuição empreendedora, que é super importante aí. Bom, você sabia muito bem sobre a sua área, sobre dar aula, mas saber fazer gestão da sua empresa foi um outro passo, né? Como que você buscou para aprender também a ser um professor nessa área? Aí é o básico do que a gente brinca sempre, assim, todo dia. Nós somos uma empresa de educação e se tem uma coisa que nós precisamos ser muito bons é em aprender, né? E também, claro, ensinar, mas também aprender. Então, uma coisa que é muito, muito enraizada nos nossos valores é a sede de aprender, a sede por aprender. E literalmente vai estudar. É absolutamente essencial estudar sobre gestão, estudar sobre gerenciamento de pessoas, estudar sobre como é que você pode medir desempenho, motivar pessoas, recrutar pessoas e todas essas grandes áreas aí que de certa maneira são macro áreas de RH, né? Desempenho, motivação, recrutamento e seleção, né? Isso é absolutamente essencial numa startup. Recrutamento e seleção, gerenciamento de desempenho, motivação, são absolutamente essenciais. Claro que a parte financeira é super importante, mas deixa a parte financeira ser um problema bom quando a coisa está crescendo, ou faz o mínimo para não ter muito problema com isso, mas o foco do empreendedor para fazer a coisa crescer é você recrutar pessoas boas, é você motivar essas pessoas, é você fazer a empresa crescer. E aí a parte financeira vai ser um problema depois, que você vai contratar alguém para resolver. Mas sem pessoas, não tem crescimento. Ô Marco, e os planos para o futuro? O que mais você quer com o Descomplica? O Descomplica é uma instituição de educação online de uma maneira que não existe, né? O que existe muito pouco no mundo inteiro. Então a nossa visão é, sem dúvida nenhuma, uma visão global, ela não se restringe só ao Brasil, os nossos investidores são estrangeiros, a nossa visão é uma visão global, uma visão bem ambiciosa, de construção de uma empresa, de uma instituição de educação online, de uma maneira que não existe no mundo ainda. Nós começamos num mercado muito específico, que é uma outra dica importante, comece com um nicho, comece com um mercado bem específico, domine esse mercado e expanda a partir daí. Então as grandes perguntas agora são quais são os próximos passos, quais são as novas unidades de negócio ou geografias que vão compondo essa visão de instituição de ensino bem ambiciosa. Marco, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até.
Se você gostou e quiser ver mais entrevistas inspiradoras como essa, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau!